Boa noite, amados. Paz seja com vocês, no nome de Jesus. Amém? Estava procurando aqui uma data, meu telefone, abri meu telefone para ver uma data. Estava dia 22 de julho, exatamente 22 de julho. Cidinho já deve ter dado um relatório da viagem ao sertão para vocês. E deve ter contado as nossas aventuras lá, né, André? Esse último tempo. Mas, no dia 21 de julho, eu acredito, não me lembro se foi dia 21 ou 20 que nós viajamos, André. Porque nós nos encontramos com o Cidinho na segunda-feira. Então, nós viajamos na sexta. Foi isso? Dia 20. Dia 20 de julho a gente viajou e ficamos hospedados em Aracaju, aguardando a chegada dos irmãos na segunda-feira. Ia chegar um grupo maior na segunda para a gente ir para Pôr da Folha, Petrolina, Itapetim, voltar para Pôr da Folha, Aracaju embora. Em Aracaju tem uma igreja que a gente conheceu lá. A gente conheceu primeiro alguns líderes, agora a gente conhece todo o povo. E nós fomos hospedados, ficamos lá, André, meu filho Daniel e o Breno Paulino, ficamos hospedados na casa dos pastores de Aracaju. Chegamos dia 20, ficamos lá de 20 até segunda-feira. Mas no domingo de manhã, o pastor que nos hospedou falou: puxa, Franca, aproveita que você está aí. Já queria, né? Na verdade, essa antecipada de viagem foi por causa disso. Quando você voltar ao sertão, passa em Aracaju e compartilha conosco. Então nós ficamos lá compartilhando da mesa farta lá dos nordestinos, que sempre nordestino é bom de mesa. E também compartilhando a palavra o dia inteiro, mas no domingo de manhã eu tinha esse compromisso com a palavra, com a igreja. E eu tive um sonho no sábado, de madrugada. Sonho muito esquisito. Se alguém me ouvisse no domingo de manhã, como o André me ouviu, podia ter pensado: esse cara estava assistindo filme de terror. Assistiu o filme de terror e sonhou. Parecia um filme de terror esse sonho. Sonho, vou tentar resumir para vocês assim. Eram dois lutadores. Na verdade, haviam várias pessoas na mesma cena, mas eu observava dois lutadores que eles se provocavam mutuamente. Eram dois lutadores que eu vi que estavam de kimono, o mais velho com o kimono listrado e o mais novo com o kimono todo branco. E havia uma tenda, que essa tenda parece que alguém caminhava com ela na rua, e eu vi que o primeiro litígio dos lutadores era por causa do espaço embaixo dessa tenda. Então eles passavam por baixo da tenda e esbarravam no outro, provocavam um outro negócio. E eu ficava vendo aquilo, eu falei: esse negócio não vai dar certo, os caras vão arrumar encrenca. Sabe quando você está na rua e vê que tem duas pessoas, uma provocando a outra, e você diz: esse negócio vai dar briga, vai ficar feio? E não deu outra, né? Num dado momento, eles se iraram tanto um contra o outro, que eles então se desafiaram para um duelo. Duelo é coisa antiga, né? Mas chamaram para um duelo. Então, um desafiou o outro, disse: não, vamos duelar, vamos acertar esse negócio. Eu olhei assim para o mais velho, vi que ele tinha mais experiência, embora o mais jovem era muito mais forte que ele. E eu pensei: meu Deus, que coisa estranha. E eles escolheram as armas para o duelo. Eles pegaram assim um punhal pequeno, com pontas douradas, parecia ouro. E aí eles pegaram aquele punhalzinho, eu falei: isso não vai prestar, porque imagina dois lutadores com um punhalzinho desse tamanho, eles vão se rasgar todo e não vai morrer tão cedo. Vai ser um derrame de sangue, um derramar de sangue absurdo. E esses caras, porque se fosse uma espada, sei lá, o cara atravessava o outro, acabava a história. Uma arma de fogo, dava um tiro no outro, acabou a história. Mas uma faquinha daquela, eu falei: esse negócio não vai ser sangue jorrando para todo lado. E a cena do sonho foi assim. Começou a luta e eu saí um pouco, assim, não queria ver, mas quando eu voltei, estava daquele jeito, sangue para todo lado. E os dois lutando. E veio no meu espírito assim: o mais velho vai matar o mais novo. Mas no final, todos os dois vão estar destruídos. E foi assim que se deu. A cena final da luta deles, o mais velho conseguiu dar um golpe na altura do estômago, assim,
da barriga do mais novo e arrastou ele para o muro assim, cortou ele. Eu falei, agora foi. Mas eu falei assim, o cara vai cair atirando, vai cair lutando. Não deu outro, ele caiu, esfaqueou ainda a coxa do mais velho e o pé, ele muito irado, o mais velho muito irado, passou o punhal pela última vez no olho do rapaz e arrancou a vista dele, o olho dele. Que filme é esse, né? Podia ser pior, né? Eu de madrugada acordei e orei. Eu falei assim, que sonho absurdo é esse? E me veio uma frase que eu anotei. Anotei aqui no meu celular. A frase era assim, a frase. Né? Do jeitinho que eu coloquei aqui. Duelo sem vencedor. Duelo sem vencedor. Não tem vitória nesse duelo. Não há vencedor. E eu fui para a reunião domingo, compartilhei com eles de manhã, no café da manhã, esse sonho. Imagina um sonho desse no café, não é legal, né? Mas aí, não, mas os garotos não perdem não, cara. Os garotos são fortes. São magrinhos assim, mas comem pra caramba. E aí eu falei, compartilhei ali com eles o sonho. Eu falei, puxa, eu tive um sonho tão estranho e tal. E depois fui para a reunião. E, embora não tratei esse assunto, eu contei o sonho para os irmãos. Por que eu contei? Porque eu pedi uma palavra a Deus. Eu falei, Senhor, se esse sonho é teu, tu tem uma palavra com certeza. Onde é que está na Escritura? Eu não me lembro de um duelo na Escritura, um duelo, que os dois se autodestruíssem. Eu não tenho esse duelo. Tem tantos duelos na Bíblia, né? Davi e Golias é o mais famoso de todos, né? Um desafia o outro e parte para a luta. Mas eu não conheço outro duelo, pensava comigo, não me lembro de nenhuma outra cena e fiquei com Deus ali orando. Reunião domingo de manhã cedo lá, eu sentadinho, aí a gente foi ministrar louvor e eu continuei orando até que me veio um texto ao coração. E me veio o seguinte texto. Abra a tua Bíblia, se você tiver, se não tiver, você vai projetar, projeta. Gálatas 5, versículo 13. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, ele estava indignado. Paulo estava indignado porque os judeus haviam passado por lá, de uma certa forma havia judaizado aquela igreja, escravizado aqueles irmãos, a lei de novo. Versículo 13 em diante, o 12, Paulo está quase esquartejando eles. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Paulo já estava quase... Tem uma versão que fala, tomara fossem castrados os que ficam incitando vocês a se rebelarem contra a verdade. Mas o versículo 13 em diante diz assim, porque vocês, vós, irmãos, fois chamados à liberdade. Quantos foram chamados à liberdade aqui? Diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, o mandamento dele, servos uns dos outros pelo amor. Escravo mesmo. Então, seja escravo um do outro pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele abre uma condicional interessante. Se vós, porém, vos mordeis, olha a cena agora. Isso aqui é mais sério do que meu sonho. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Aí quando eu li esse texto ali, sentadinho ali em Aracaju, eu falei, obrigado, Senhor, que eu só via aqueles caras lutando, não via eles se mordendo, devorando. Imagina a cena de um mordendo o outro e devorando o outro até o final. Ia ser uma cena chocante, né? Mas isso aqui fala de um duelo sem vencedor. Quando irmãos começam a se morder e a se devorar mutuamente uns aos outros. Paulo diz que o final disso é uma destruição mútua. É um final sem vencedor. Vão se destruir, porque se um morde aqui, outro morde ali, vai mordendo, a gente vai se devorando, daqui a pouco não sobra nada de nenhum de nós.
É esse o cuidado de Paulo. Eu conversei na ocasião com os irmãos lá sobre duelos sem vencedores. Eu conheci alguns assim na mente, por exemplo, marido e mulher quando resolve duelar, provar quem é mais forte. Cara, esse negócio não presta. Um homem, quando tenta vencer uma mulher, a mulher tenta vencer o homem, esse duelo não tem vencedor. Qual é o prazer de você ver alguém que você tem uma aliança aos teus pés? Qual o prazer que você tem de ver aos teus pés agonizando? Qual é a vitória que alguém tem, de verdade, ao abater uma pessoa que às vezes é mãe dos teus filhos, avó dos teus netos, teu marido, teu amigo, teu provedor, teu companheiro da juventude? Pais e filhos. Imagina um pai que resolve brigar com o filho. Tem um litígio com o seu próprio filho. Qual é a vitória? Qual é o prazer? Como é que vai terminar essa história? Tu acha que alguém vence quando um pai resolve brigar com o filho? Vice-versa, uma mãe com a filha? Tu acha que tem algum vencedor nessa história? De verdade. Para e pensa. Não há vitória. Não há vitória. E na tua família, qualquer litígio, qualquer peleja, qualquer briga, o final disso aí é uma derrota para todo mundo. Não tem vencedor. Paulo chega a dizer aos Coríntios uma coisa interessante. Paulo, quando fala aos Coríntios, na primeira carta dele, capítulo 5, 6, ele vai tratando um assunto dos muitos problemas daquela igreja. Ele chega a dizer o seguinte: só haver no meio de vós demanda. É uma completa derrota. É uma completa derrota. Porque outro ambiente que não pode ter vencedor é numa briga de irmãos em Cristo. É o tema que Paulo está tratando aqui com os Gálatas, mas ele também trata lá com os Coríntios e diz, cara, essa igreja aí vai... É uma derrota. Só vocês brigarem entre vocês, está todo mundo derrotado. Ele diz assim, a derrota é completa. Imagina, completa. Ou seja, todo mundo perde. Todos perdem nessa luta. Não há vencedor nessa batalha da igreja. Quantos me entendem? Você sabia que Deus leva muito a sério esse tema de contenda entre irmãos? Tu tem ideia de como é que Deus vê o litígio entre dois filhos dele? Tu tem ideia? Por exemplo, quando eu tive noção pela primeira vez de como Deus leva a sério esse tema, eu tinha um acordo com meus filhos, algumas indisciplinas deles era vara na certa. A vara é cantar. E uma delas é contenda, briga de irmão. Nós nunca permitimos, não é, Denise? É um trato nosso. Irmão não briga, se brigar, a vara canta. E a última varada que eu dei nos meus filhos foi por causa desse motivo, numa festa na casa de João e José. Houve um fight lá, rolou um fight lá com Daniel e Débora. Daniel tinha uma ordem dele não brincar com os garotos, de ficar lutando um com o outro naquela festa. Ele tinha uma ordem. E Débora era toda liderona, toda mandona. Quando viu ele correndo para ir para cá, Débora chamou nas conversas, na frente dos outros amiguinhos, ela repreendeu ele. Tu não sabe que papai não deixa. Ele foi lá e já vinha dando Kung Fu em todo mundo, deu nela. Puf. Deu Kung Fu nela, ela mandou um tapão nele também. Foi. Quando a gente chegou lá para buscá-los, Zezé já disse que estava tudo resolvido. Não, já se resolveu tudo, dá uma bênção, está tudo restaurado. Eu falei, não está nada restaurado, Zezé. Não está nada resolvido. Eles têm uma palavra, eles sabem que eles vão ser corrigidos, porque a gente não admite. A palavra diz que onde os irmãos vivem em união, é bom e suave, e ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A vida e a bênção para sempre na tua casa passa pela união dos irmãos, a unidade dos irmãos. E uma vida é união, né? Estar junto, naqueles papos evangélicos, que quando um visita o outro, abre o Salmo 133 e diz, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem união. Não está falando de reunião, está falando de vida unida. Eu tive agora no encontro
lá no sul do Brasil, o irmão leu esse texto, mas contextualizou como se fosse aquele ajuntamento. Depois eu fui lá, eu estava ministrando a palavra, peguei a palavra e falei, irmão, esse texto não fala de estarmos juntos numa reunião. Isso é conversa, é aniversário de igreja. Aniversário, aí o cara lê, eu vou deixar aqui com vocês o Salmo 133, tá? Lê para o cara, não tem nada a ver. Ali fala de vida e união. Vida é convívio, todo dia, é relacionamento. Não tem nada de visita gospel, entendeu? É relacionamento. Então, porque Deus leva a sério profundamente esse assunto de divisão entre nós. Deus leva muito a sério. Vamos lembrar aqui, você é bom de Bíblia, vamos lembrar. Primeira vez que Jesus toca esse assunto no ensino de Jesus, Mateus 5, 6, 7, o Sermão da Montanha, Jesus chega a dizer o seguinte, olha, vocês ouviram o que os antigos falaram, né? Não matarás. Eu, porém, falo com vocês, qualquer um que odiar teu irmão, qualquer um que chamar seu irmão de tolo, aí ele vai trazendo assim um processo que vai desde o sinédrio, desde o julgamento no meio do povo até o inferno. Está sujeito ao inferno de fogo. Então ele foi... Se você for colocar a tua oferta no altar, está aqui a ofertinha aqui, e lembrou, lembrei, cara, estou com um problema sem solução com o irmão. Quem tu acha que lembrou você? Quem você acha que te lembrou? Espírito Santo, né, Fábio? Claro que é o Espírito Santo que lembra, põe nesse cabeção, põe. Já bota a luz total na tua mente. Pessoal. O Espírito Santo te lembra que tem um assunto não resolvido. Qual a instrução de Jesus? Interrompe teu culto e vai resolver e vai reconciliar com o teu irmão. Por quê? Porque Jesus ensina que o teu culto não é mais importante que teu irmão. Olha que coisa séria. Aí tu vai reconciliar. Aí tá bom. Reconcilia-te depressa. Tá bom. Jesus falou depressa. Anda logo com ele enquanto você está no caminho com ele. A coisa grava, porque Jesus faz uma advertência. Ele diz que se você não restaurar aquela história, o teu adversário, porque você tem um adversário, você tem um inimigo que olha para você e te acusa. Ele vai ver que você está brigado com o teu irmão e ele vai fazer o seguinte, ele vai lá diante do juiz e denuncia você. O juiz é justo. O juiz chama o oficial de justiça, te coloca numa cadeia e tu só sai dali quando pagar a conta inteira. Advertência de Jesus. Quantos me entendem? Quantos me entendem, acorda e diz assim, amém. Acorda primeiro, depois diz amém. Fica sonhando que está dando amém, não. É sério esse texto. Vamos lá. Olha outro texto interessante para tu ver como é sério. Sai de Mateus 5 e vai para Mateus 18. Mateus 18, Jesus ensinando sobre a igreja, se teu irmão pecar, vai arguí-lo, tal, pá. Na sequência do ensino, Pedro faz aquela pergunta célebre. Qual é a pergunta que Pedro faz? Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que me ofendeu? Eu abri aqui para ficar bonito. Até quantas vezes você acha que tem que perdoar teu irmão? Até 7? Oi? Até quantas? Oi? Até quantas? Até 70 vezes. Quando estava lá na rádio do Sertão, lá fazendo programa com o Cidinho, a gente estava tocando esse assunto do perdão, ele estava contando a história de como Solange perdoou ele de tanta miséria, tanto pecado. E aí, porque quando você lê Mateus 18, 21, que é o texto que Pedro pergunta, Jesus dá esse ensino, mas Lucas faz um registro muito interessante em Lucas 17. Lucas 17, 5, depois que os apóstolos ouviram Jesus falando com Pedro, você sabe o que os apóstolos pediram a Jesus? Lê lá Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Cidinho comentou sobre isso lá num programa de rádio, dizendo que é um tema de fé. Perdoar é um tema de fé, realmente é um tema de fé. Agora,
Qual é a conclusão dessa história? Começa lá em Mateus 18, 23, quando Jesus explica como é o reino dos céus. Diga comigo, reino dos céus. Hoje eu falava de manhã no sítio, falei, gente, nós somos mais políticos do que a gente imagina. O regime do governo que a gente acredita é monarquia. Nós temos um rei. Nós falamos do rei, chamamos do rei, esperamos o rei, falamos do reino. Nós anunciamos que um dia Jesus vai vir e vai governar tudo. Do jeito dele, com vara de ferro. Jesus vai arrumar a casa das nações, não é do Brasil não, das nações inteiras. Todas as nações virão a ele. Ele vai arrumar essa bagunça toda. Está escrito. E nós somos o povo que acredita nisso. Nós somos o povo que prega essa verdade. Nós temos um rei e a gente crê de coração que ninguém vai dar jeito nessa terra que não seja esse rei. É assim ou não é? Ou tem alguém que não crê nisso? Não, se você não crê, você não sabe nem por que você é cristão, se converteu. Você se converteu porque você creu que o reino de Deus é chegado. E Jesus fala que no reino dos céus, ele começa a falar que o reino dos céus, esse reino que Jesus vai trazer, tem trazido para vários corações, aí ele conta que é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta dos seus servos. Aí, do 23 em diante, você vai ver aquela parábola que a gente chama do cobrador incompassivo. A história tu conhece. Um camarada devia uma fortuna para um rei. Impagável. Eu já fiz a conta. Eram mais de 100 anos de trabalho. Ele ia viver para trabalhar, ia morrer e não ia pagar. Era uma quantia absurda. O rei se compadeceu dele e resolveu perdoar ele. Vai! Alguém te perdoou de uma dívida alguma vez? Cara, é uma experiência tão tremenda, né? Quando alguém diz a dívida material e dívida moral, porque tem dívida moral também, tem dívida que é impagável. Como é que tu vai falar com a tua mulher, filha, eu te traí, mas é o seguinte, agora tu vai lá, também devolve lá, dá as 3 traídas e está tudo resolvido. Quem é que fala isso? Quem é o doido que fala um negócio desse? Ninguém faz. Tu tem uma dívida moral, tu está humilhado, você está quebrantado, porque você sabe que não tem como pagar aquilo. Se humilha, pede perdão, porque não tem como pagar. Mas aqui o cara não tinha como pagar, mas ele foi perdoado. Saiu da presença do rei e encontrou um amigo que devia a ele metade de um ano de trabalho. Então, olha, o cara devia mais de 100 anos, foi perdoado. Passou por um amigo que devia metade de um ano, e aí ele falou assim, não, tu vai me pagar. Tu vai me pagar. Agarrou o cara, a lei, daquele contexto, daqueles dias, inclusive, permitia isso. Que quando um cara tinha uma dívida com outro, ele podia perder os filhos, podia perder a esposa, podia perder a liberdade também. E no caso desse cara, o que ele fez? Botou o cara na cadeia até que ele pagasse a dívida, óbvio. Tu pega um chefe de família, prende, todo mundo que está envolvido ali quer pagar a dívida do cara, a fiança dele. Quanto tu quer? Então lá, junta todo mundo. Era a maneira dele receber a grana. Prende o cara. E prenderam ele. A galera soube e levou o assunto para o rei. O rei ficou indignado. Chamou o cara de novo. Seu servo malvado. Versículo 32 do capítulo 18. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado. Então, um cara malvado. Eu te perdoei daquela dívida total. Uma dívida impagável. Perdoei a você. Agora, por que você não fez o mesmo? Né? Você não devia, da mesma forma, se compadecer desse teu conservo, como também eu me compadeci de você? Essa aqui, amados, é a base do nosso perdão para o irmão. Não sei se vocês sabem disso. Porque, humanamente falando, ninguém está disposto a perdoar ninguém. Porque a gente tem a nossa base de justiça. Na igreja é assim. Se tu vê um irmão falando assim, essa igreja tem que ser firme, justa. Se tu vê o cara falando muito assim, significa que alguém errou com ele, ele acha que os caras que erraram com ele têm que pagar. Então a igreja tem que ser justa. Justíssima. A igreja tem que tratar os pecados. Oh, que bom. Mas se ele começar a falar assim, a igreja precisa de misericórdia. A igreja sem misericórdia. Ele está do outro lado da equação.
Ele já tá do lado do que pisou na bola. Ou ele pisou, ou alguém que ele ama pisou. A igreja quer tratar e ele quer misericórdia. Em geral, nós não sabemos lidar com o assunto justiça e misericórdia. A gente tem muito problema com isso. Muito problema. Estou lá no sertão, lá, com o Cidinho, visitando a família, que a gente distribuindo Bíblia, uma família recebeu a Bíblia e falou assim, poxa, a gente tem a Bíblia, mas agora a gente precisa de alguém que nos ensine. Falei, que bom, vamos lá ensinar. Puxei CDC de bolsas e mochila e fomos lá. E essa família, uma família pobre, formou uma filha em direito, tinha uma advogada lá. Então, o assunto ficou gostoso, cara. Porque em algum momento, a ideia era conversar sobre vários assuntos e eles perguntarem tudo. Mas em algum momento ela falou assim, tu percebe que as pessoas não têm uma percepção exata do que é misericórdia e justiça e como Deus resolveu esse assunto conosco. É tão complicado na cabeça de algumas pessoas que tem gente que pensa que Deus abriu mão da justiça dele para nos alcançar. Teve alguma hora que Deus falou, não, eu te amo tanto, mas tanto, que eu vou resolver teu jeito, eu vou passar por cima da minha justiça e vou te alcançar. Não é verdade. Deus não fez isso. E a menina lá começou a falar assim, eu fui lá para o retiro lá da católica, e ela contando. E lá eu tinha que estudar sobre a ira de Deus. Ela, mas Deus não fica irado, ela falou. Eu já regalei meu olho. E aí começou a menina a dizer que não, mas painho nunca ficou zangado comigo. E eu comecei a contar uma história para ela, assim, eu falei, vou pegar uma história aqui, hipotética. Falei, faz de contas, o irmão dela estava também, que tem irmãos, encheu a cara, que é muito comum isso lá em Porto da Folha, mais de 50% da população é alcoólatra, encheu a cara. E aí saiu daqui, pegou uma moto, um carro qualquer, saiu e atropelou os 3 ali. Só que o teu painho é o juiz da cidade. E vamos fazer de conta que esse juiz da cidade é justo mesmo, teu painho é justo, mas teu painho é o pai do cara que cometeu o crime. Então teu painho ama esse cara, que é um pai, ama o filho, imagina quanto. Mas o teu painho é justo. O que um juiz justo faria? Lei nele, mas eu amo esse cara. Tu acha que o juiz ia poupar? E ela dizendo que era uma advogada justa também. Não, eu sou justa. Eu falei, então, bom, agora estou colocando você diante de um fato e você me diz como é que teu pai, juiz justo, vai resolver esse assunto. Só porque ele é pai, ele vai passar por cima da justiça? E ela regalou os olhos assim. Eu falei, mas vamos fazer de contas que aqui em Porto da Folha, vamos fazer de conta que aqui em Porto da Folha tem uma lei que permite você substituir o culpado. Como assim? Eu pego um homem, aí vamos fazer de conta que tem um irmão mais velho aí que não cometeu nenhum crime. Não bebeu, não encheu a cara, não brigou, não atropelou ninguém. E ele se apresentou lá na justiça. Falou, olha, eu não cometi nenhum crime, mas eu estou disposto a pagar pelo crime dele. E vamos dizer que essa lei aqui em Porto da Folha fosse possível isso. Essa substituição e depois uma segunda ação é imputar. Imputar o quê? O crime do criminoso sobre o cara que não fez nada. Então vou imputar aqui o crime do teu irmão sobre o justo. Imputar a justiça do justo sobre o teu irmão. Aí ela falou assim, se isso acontecesse, meu irmão não seria nem réu primário. Eu falei, nem réu primário. Sai sem ser réu. Nem réu primário ele vai ser. E depois, teu pai justifica o pecador, o criminoso. Falei, foi isso que Deus fez conosco. Deus não perdoou a gente porque a gente era bonzinho. Deus perdoou a gente porque alguém se colocou no nosso lugar. Para de pensar que Deus abre mão da justiça por causa da misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo porque Deus, na sua misericórdia, substituiu a gente. Substituiu a gente e imputou sobre nós uma justiça que não era nossa, imputou sobre Jesus o pecado que não era dele.
E aí, justificou a gente. Nós nos tornamos justos. Você crê nisso? Se um dia você se converteu porque você creu nisso, você olhou para a cruz e cantou aquela musiquinha. Não deve ter cantado, de repente, pensou, mas quando ouviu, acreditou que a música era verdadeira. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Um cristão verdadeiro, está me ouvindo? Um cristão verdadeiro, ele tem uma visão clara de que a cruz não pertencia a Jesus, mas a ele. Uma troca de lugar. Ele se fez maldito para que as bênçãos chegassem a nós. Ele morreu para que a gente vivesse. Amém? Ele nos reconciliou com o Pai. A inimizade que havia entre nós e o Pai, Jesus Cristo resolveu se entregando na cruz por nós, e o Pai aceitou plenamente aquele sacrifício. E assim se dá. Quando o rei fala para aquele cara, você não devia perdoar também, do jeito que eu te perdoei. O jeito é esse. Qual é? Uziel me fez mal, mas o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por ele. Essa é a base do perdão. E aí eu perdoo ele por fé. Não é por sentimento. Quem é que sente perdoar o outro? Você me traiu, mas eu estou tão satisfeito, eu estou tão alegre, vou te perdoar hoje. Pelo amor de Deus, gente. Uma pessoa machucada, ferida, ela sente a pior coisa possível, rejeição, ela sente toda a dor, vergonha, ela se sente mal. Por que você acha que você tem que se sentir bem para perdoar alguém? Não vai perdoar nunca. Isso vai azedar na tua vida. Não vai perdoar. Você crê nisso que eu estou falando? Não tem perdão. Você vai arrastar. Como é que se perdoa, Franco? Pela fé. Que essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu te perdoe. Quando eu confessei minha miséria toda lá para a Denise, lá, meus adultério todo para ela, eu até achei que ela ia me mandar embora. Eu até mereci ir embora. Eu falei com ela, Denise, se você abrir o portão e falou, sai, eu sei que meu lugar é na rua. Não, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero o teu perdão. Passado um tempo, Denise me chamou para conversar. Me chamou para conversar. Ela falou assim, eu vou te perdoar. Mas claro que eu vou te perdoar, que lindo. Ela está machucada ainda. Mas ela creu que deveria perdoar por fé, que era aquela a vontade de Deus. Ela falou, você não é maluco. Maluco tu não é, de sentar comigo aqui e falar tua miséria toda. Maluco tu não é, doido tu não é. Tu não perdeu o juízo. Logo, você está fazendo isso por causa de Jesus. Se você está fazendo isso por causa de Jesus, eu quero também, por causa de Jesus, te perdoar. Se você quer Jesus, eu também quero. Se você quer andar com Jesus, então, decisão de fé. Pergunta a ela depois de entrevista, não sei se ela ficou alegrinha, soltando fogos, foi sentimental. Foi uma dor que ia se arrastando. E de vez em quando aquela ferida parece que ainda tinha. Quando ela lembrava, quando alguma coisa assustava, a dor voltava. Então não é uma coisa simples, mas é fé. Quantos me entendem? Agora eu vou terminar aqui essa parte, não de falar com vocês, que vocês me suportam mais tempo. Eu queria mostrar para você o versículo 34 e 35 de Mateus 18. Porque, como eu falei, Deus não tolera inimizade entre nós. Deus não tolera. Quando o rei constatou aquela miséria, ele tomou uma decisão. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Tem uma versão que fala atormentador. Você já viu alguém tomando tarja preta no psiquiatra, que não perdoa, está atormentado de espírito, inclusive não é uma coisa de alma, não é de psique, não. Renata vai fazer várias sessões com ele vai ficar doido ainda, porque é um tema espiritual. Espiritual. É no espírito o tormento dele. Não é uma coisa mental, não é uma coisa assim, você vai lá, acha que vai morrer, eu vou morrer, vai lá e o cara faz os exames, examina você todinho, mostra todos os exames, ela está vendo, você não tem nada. Eu não tenho nada, vou morrer não. Você segue achando que vai morrer.
Os exames não são suficientes para te convencer que você está bem. Então, tu vê que não é um tema da psique, não é uma coisa da alma, é uma coisa do espírito, da pneuma. Porque quem está angustiado e depressivo e torturado é o teu espírito. Não é a tua mente, é o teu espírito. É que tua mente não para de trabalhar e o cara fica achando que o teu problema é mental. E vão te dar aqueles comprimidinhos, tu vai ficar aquele zoiudo assim, ó. Vai ficar zoiudo e vai tocando a vida achando que vai resolver o teu problema. Mas é um problema espiritual. É um atormentador espiritual. Jesus falou que ele entrega os verdugos, olha só, até que lhe pagasse toda a dívida. Diga comigo agora o versículo 35. Assim também. Diga assim também. Meu Pai Celeste vos fará. Olha qual é a promessa de Jesus. Assim também, assim como o rei entregou ao verdugo aquele cara que não perdoava, assim também meu Pai Celeste fará com cada um de vocês que não perdoa do íntimo. Deus leva esse assunto a sério ou não? O que tu acha? Pô, podia citar Tiago. Não vos queixeis uns dos outros, porque o juízo está à porta. Eu podia citar 1 Coríntios 11, quando Paulo diz que na ceia do Senhor tinha gente fraca, doente e até que já tinha morrido, porque não comia a ceia de forma digna. Como assim, Franco? É simples, assim. O cara comia o pão, desde aquele tempinho, corpo de Cristo, amém. Metia aquela hoxa na boca. Você já viu alguém cuspir a hoxa? Você já viu? Cuspiu o pão na ceia lá do grupo caseiro, quando botou na boca. Ei, peraí, Solange, peraí. Solange, eu estou com ela por aqui. Ela não passa na garganta. Nós somos assim com os irmãos. Nós dizemos que tem irmão que não passa na goela. Não desce. Não entra. Nós temos essa trave. Estou lá em Porto da Folha, numa outra viagem com o Denise lá, e 3 moças vieram de Alagoas, que é do ladinho, né? Atravessaram a fronteira, e foi nos ver lá para tratar um assunto, pedir ajuda de umas situações. E uma das meninas estava comentando na hora do almoço um livro. A gente almoça num espaço lá, os irmãos conhecem lá a casa, sabem como é. E aí, a menina falou assim, Franco, tu tem um livro lá, até a gente reimprimiu esse livro, já tem ele impresso de novo, estava em falta, Perdão e Purificação. Tu tem um livro lá, meu irmão, que tem uma história. Eu falei, que livro? Ela falou, perdão. Eu falei, Perdão e Purificação. Mas qual é a história que te assusta lá? Aquele cara que mexeu com aquela menininha, aí a família perdoou, aí o casal veio congregar com vocês e tal. Foi muito de Deus aquele. A gente estava assim, Denise, eu, as meninas comendo. Na mesa ao lado, estavam os 4 personagens da história do livro. Os 2 que ofenderam, um que ofendeu, na verdade, o marido que ofendeu, a esposa só teve que perdoar aquela figura, e o casal que foi ofendido, comendo. Porque a casa ficou lotada, e eu pedi para o casal que foi ofendido hospedar o cara que ofendeu. Falei, dá para tu hospedar aí? Dá, vamos embora. Levou o cara. E quando eu falei assim, olha, essa história eu nem preciso falar. Você está vendo aqui do lado aqui? Vai lá em entrevista. Os personagens estão ali. Mas eu sei por quê. Porque crente tem uma coisa na cabeça assim, crente é assim, crente é mal barato, crente é assim. Aqui vive-se uma porcaria. A gente quebra o pau, divide, chuta, mas no céu seremos um. Isso é equivocado, amado. Os bagunceiros do céu foram expulsos. Os caras que bagunçaram o céu não estão mais lá. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é, se o céu fosse bagunçado. Tu passa assim, esquivando do irmão lá no céu. Eu falei, olha, se eles não podem comer ali, eles não podem comer lá. Falei para a garota, tu acha que eles podem comer lá se não podem comer ali? Isso é história que crente gosta de ouvir, mas não é verdade, não é bíblico. A ceia
Quem comia indignamente ficava fraco, doente e morria. Estava Paulo falando, 1 Coríntios 11. Às vezes o cara está doente e não sabe por que está doente. Está fraco, não sabe por que está fraco. Morreu, fulano morreu, não sabe por que morreu. Mas um dia nós saberemos, tranquilamente, o que de cada um. Por que o cara ficou fraco, por que ele ficou doente, por que ele morreu. A gente vai saber tudo. Eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Para de ficar ouvindo historinha de internet e ler a Bíblia. A Bíblia vai te dar toda a instrução que você precisa. Amém ou não? Então diga comigo, Deus não tolera divisão na sua família. Amém? Deus não tolera. Você tolera, Deus não. De repente tu aceita, mas Deus não aceita. Marido e mulher, antes de ser teu esposo, Asaf já cantou há muito tempo, eu sou teu irmão. Fomos unidos 2 vezes, diz a canção, em um só coração. Por isso, antes de dormir, antes do dia chegar ao fim, eu venho te pedir perdão. Não é nenhum texto bíblico, não, a música de Asaf Borba. Mas ele teve uma revelação de quê? Porque a mulher dele era irmã dele em Cristo, pô. Se é irmã em Cristo, não vale o mesmo mandamento? O que você acha? O que você acha, amado? Brigou em casa e ceia aqui. O mesmo mandamento, pô. Deus não vai deixar a gente se mordendo, se devorando e se destruindo mutuamente um ao outro. Deus não vai deixar. Ele vai intervir. Ele vai dizer, essa batalha que você entrou não tem vencedor. Se ganhar, perdeu. Ganhei a luta. Perdeu, tu é bobo, perdeu. Não tem vitorioso. Por que não tem, Franco? Porque dividiu aquilo que não pode ser dividido. Paulo perguntou aos coríntios lá, por acaso Cristo está dividido? Se fosse hoje, claro, tem uma aqui, outra ali, uma denominação lá, outra cá. Mas, amado, Deus olha e vê uma igreja só. É um só corpo. Quer fazer uma obra, faz, mas não divida, não. Quem divide, colhe mais cedo ou mais tarde. A conta chega. A conta vai chegar. Quem separa, quem destrói um casamento, uma família, a conta chega. Eu te falo, a conta chega. Você desce, vai devorar, achou que ganhou. Você está acreditando que ganhou a batalha. Não ganhou nada. Esse duelo não tem vencedor. Não se pode, não se suporta. No meio da igreja não se suporta esse tipo de coisa. Quantos me entendem? No meio da tua família, que é a igreja, o que você acha? Pode fazer isso? Pode quebrar o pau? Oi? Não, também não. Nem não para lá, não para cá e não vamos embora. Vou terminar. Terminar dizendo o seguinte para vocês. Nós estamos aí prestes a eleger algumas figuras para ocupar os cargos políticos aí, dentre eles o presidente da República. Esse dia eu fiz um comentário no meu Facebook. No Facebook sempre começa assim, o que você está pensando? Eu falei, eu estou pensando em comentar sobre a minha escolha para presidente da República. Ica, meu Deus do céu. Eu nunca vi tanto comentário num post. E não, tudo que era... Todo mundo espadando. É o seguinte, irmãos, eu tenho um cuidado. Qual é? Como nós somos uma igreja que, em muitos momentos, a gente ignora a importância da unidade, eu temo que coisas como partido político nos dividam. Nós vivemos num tempo de muita polarização. Na verdade, eu não me lembro, desde que eu nasci, o mundo está tão polarizado. Porque eu sou um cara pós-guerra mundial. Meu pai foi da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Mas eu já nasci depois. Eu nasci em 60. A guerra tinha acabado. Mas o mundo hoje vive uma polarização que, se alguém disser assim, cara, a gente pode viver uma guerra, uma terceira grande guerra, eu vou dizer, cara, é possível. Porque a gente nunca polarizou tanto. Nunca houve uma coisa tão verde, amarela, azul, branca. Nunca houve tanto direita e esquerda.
Embora no Brasil tem mais esquerda que direita, mas nunca houve tanto. Nunca houve tanto. Eu, quando fiz esse post no Facebook, eu só fiz porque eu quero, começar a postar uns vídeos de Marcos Moraes. Ele tem 11 vídeos falando sobre fé, imoralidade e política. E eu quero postar, a partir de amanhã, um vídeo por dia, para que todos os meus vínculos lá, todo mundo que me acompanha no Facebook, tenha acesso. Eu assisti os 11. Mas o cara, para votar, ele primeiro tem que estudar. E o Marcos fez um estudo muito bom. Muito bom. Nós teríamos mais unidade para votar, por exemplo, se nós não vivêssemos como débeis, frágeis, nos extremos, porque nós somos extremistas. Então, olha só, na igreja tem gente que vende seu voto. Quando eu falo igreja, estou falando do corpo de Cristo. Estou falando do Nordeste, tudo que é canto. Vende por um saco de cimento, vende por uma operação de catarata, vende por qualquer coisa. Vende voto. No meio da igreja tem irmãos que diz assim, aquela máxima de Maluf lá, Maluf rouba, mas faz. Tem gente que fala assim, o cara rouba, mas faz, pô. Peraí, o cara rouba, mas faz. Eu queria que você falasse isso se o cara fosse teu empregado. Ou teu empregado bom lá, Duval. O cara rouba, mas trabalha com uma beleza. Eu queria que tu falasse isso se fosse tua ajudante doméstica lá. Olha, Maria, que beleza ela. Ela rouba. Toda semana ela dá falta de alguma coisa, ela rouba. Mas ela faz uma comidinha, ela deixa a casa um brinco. Eu queria que você falasse assim. Rouba, mas faz. Como se fosse um negoção. Maluf rouba, mas faz. Tu vê que tem isso na igreja, gente. Tem gente com essa mentalidade na igreja. A frase mudada, a sugestão de Marcos, podia ser: ele trabalha, mas rouba. Aí muda, né? Ele trabalha muito, mas rouba, queimou. Porque essa é a frase da igreja. A frase da igreja: o cara é trabalhador, mas rouba, não serve. Roubou, está metido com falcatrua, elimina. Acabou, mete o pé, está fora. É um extremo, irmão. Pecaminoso um negócio desse. Acho que dá tristeza de ver. E tu vê que é interessante, tem vários cristãos, em vários lugares, que aceitam isso como uma verdade. O outro extremo é muito engraçado, outro extremo é muito interessante. Qual é o outro extremo? O outro extremo é aquele irmão que pensa que candidato a qualquer cargo público tem que ser um pastor. Tem que ser manso, humilde de coração, tem que ser um discípulo de Jesus. Aí, como não encontra nunca esse santo, acha que não tem que votar em ninguém, mas você tem que votar. Porque o nosso reino, esse sim vai resolver tudo. O nosso rei vai arrumar tudo. Você crê ou não? Mas enquanto o reino não chega, tu tem que votar, pô. Tu tem que votar. E para de pensar que você tem que arrumar um cara perfeito para ser teu candidato, porque esse cara não tem. O que deve se esperar de um cargo, alguém que exerce autoridade, um cargo? Eu vou ler aqui 2 textos para você. Vai parecer simples, mas a Bíblia é simples. Não tem que inventar muito. O que você colocar fora da Bíblia, está inventando. Romanos 13, 3 e 4, diz assim: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem. Não tema autoridade se você faz o bem, óbvio. Ele diz assim: sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? O que tu faz? Faz a coisa certa, faz o bem, pô. E terás o quê? Louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, é servo de Deus, é ministro de Deus, cara. Então você está colocando alguém como ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal
mas eu não vou ficar só com Paulo aos Romanos, senão você vai achar que é um texto fora do contexto. Eu vou para Pedro, 1 Pedro 2, 13 e 14. Pedro fala exatamente a mesma coisa. O apóstolo Jesus: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, diz ele, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, o que a gente deve esperar de uma autoridade? A gente deve esperar que ele puna o mal. Primeira coisa que tem que esperar. Não, é um pastor. Não tem que ser pastor, para de história, apóstolo. Holy, holy, holy. Não, amado. Arranca esse troço da tua cabeça. Isso é um extremo besta. Isso vai te inibir de fazer uma boa escolha na urna. Tem que parar com isso, pô. Eu quero quem? Eu quero uma pessoa que seja capaz de punir o mal. E quero uma pessoa que seja capaz de louvar o que é certo, louvar o bem. Simples. Quer uma coisa mais simples? Não tem. Simples assim. Pune o mal. Agora, se o cara é incapaz de punir o mal, não serve, não atende a Bíblia. Se o cara é incapaz de punir o mal, ele não atende às Escrituras. Atende outros interesses, não a Escritura. Se você estuda um partido ou estuda um político e conhece a ideologia do cara, a filosofia do cara, por que tu vai votar em gente que quer destruir a família? Por que você vai votar em gente que quer a favor não sei de que lá, que vai arrebentar com não sei o que vai atender os princípios daquilo que você acredita? Por que tu vai fazer? Porque o professor da faculdade falou que é legal, que é maneiro? Larga de ser besta. Vai para a Escritura, tu é um cristão, pô. Vai para a Escritura, vê o que Deus quer e espera de você. Se nós tivéssemos mais maturidade, nós não estaríamos nem dizendo rouba, mas faz. E nem estaria dizendo, não tem ninguém lá com os princípios cristãos. A gente estaria com consciência dizendo, eu preciso de alguém que seja firme, que vá punir o mal. Que isso, Franco? É olho por olho, dente por dente. Era a lei. Inclusive a lei de olho por olho, dente por dente. Deixa eu explicar uma coisa para você, que muita gente interpreta esse texto errado. Quando Deus falou olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, ele não estava trazendo uma coisa pesada, não. Era o contrário, amado. É porque a tendência do homem é o seguinte, tu arrancou um olho, ele quer os dois teus. Tu quebrou o braço dele, ele quer teu braço para a perna junto. A tendência do homem é sempre punir com mais força. E Deus, no seu amor e misericórdia, diz, não vai ser assim não. Vai ser assim, é olho por olho. Tirou um olho, perde um. Não dois. Perde um só. É assim. Não é um Deus sem misericórdia que está falando. É um Deus cheio de misericórdia. Por favor, não se equivoque. Não fique achando que Deus é mau, olho por olho, dele por dentro. Não, mano. É porque o cristão ele tem um mandamento maior. Qual é? Você não vai lutar por nada e não vai requerer nem o outro olho. Tu vai, pelo contrário, se alguém demandar contigo tua blusa, tu dá a tua jaqueta também. Jaqueta, quase que eu falei japônia. Eu ia ficar velho agora se eu falasse japônia. Se eu falasse japônia, tem gente vaiando aqui. O cristão tem um mandamento mais alto. Você diz amém ou não? Nós temos a doutrina de Jesus para seguir, amém? Agora, se eu tenho lá um candidato que não vai atender a doutrina de Jesus, ele tem que atender pelo menos a lei e a ordem. Senão, não serve. Não serve. E eu não posso ter uma expectativa muito elevada para um cara que eu sei que ele não vai atender, para uma mulher que de repente não vai atender, e nem posso ter uma expectativa muito baixa, dizer não, rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, se arrepende desse troço. Em nome de Jesus, amém? Cristão com maturidade, com luz, a gente ora, a gente alcança aquilo que Deus quer para nós. Porque uma coisa que Marcos falou que me chocou, assim, confrontou profundamente, ele citando o texto de Paulo e Timóteo, diz que nós devemos orar pelas autoridades e orar para que a gente tenha uma vida mais tranquila. E ele falou uma coisa assim que me chocou muito, Solange. Ele falou, a gente não tem autoridade para fazer essa oração quando a gente vota errado. Tu vota em qualquer bandido, depois fala, Senhor, paz e tranquilidade para a minha nação, mas você fez uma escolha horrível. Por que tu quer paz e tranquilidade?
que tu quer a vida tranquila se você escolhe gente sem temor de Deus, sem valor, sem estar disposto a punir o mal e elogiar o bem? Porque hoje a gente vive uma troca. O cara aplaude o mal, e quando o cara faz uma coisa certa, processa ele. É assim que eu estou falando, é isso que a gente vive hoje. O que a gente tem que buscar é exatamente o que está aqui escrito, entendeu? Não mais e nem menos. E por que eu estou falando isso? Porque isso divide a igreja. Infelizmente, divide a igreja. Tem irmãos que saem até no tapa para o partido. Tem irmãos que não evangelizam o incrédulo. Mas época de eleição ele distribui santinho, ele faz campanha, ele arrebenta, dá com fu, dedo no olho, faz tudo. Ele fica cheio de fervor, mas não de fervor, o fervor correto. Isso causa divisão, amado, no meio da igreja. Nós não podemos ter peleja, divisão por nenhum motivo. Sabe que é nenhum motivo? Porque o que sustenta a nossa divisão é o nosso orgulho, nossa briga. Tem gente brigando por causa de Vasco, Flamengo, Fluminense, não sei o que. Briga. Amado, onde tem briga entre nós, tem derrota entre nós. Onde houver divisão, a derrota é completa. Demandou um ao outro, perdemos todos. Não tem vencedor. Não tem vencedor. Pode ser na tua casa, pode ser no teu grupo caseiro, pode ser numa comunidade maior, pode ser em qualquer contexto onde tem a família de Deus. Nós estamos totalmente reprovados quando a gente aceita qualquer tipo de divisão sustentado por qualquer motivo, mesmo que seja o mais nobre possível. Não, eu estou brigando, eu dividi porque o meu candidato... Não tem isso, amado. Não tem isso, não. Você fala o que você acredita, respeita o que o outro está falando, amém? Mas nós esperamos um rei que está sobre toda essa bagunça aí e que vai arrumar essa casa de uma vez por todas. Por isso que a gente é filho de Deus, por isso que a gente é cristão, por isso que a gente é discípulo de Jesus. Amém?